Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai falar sobre os ofícios de Cristo. Ficou alguma dúvida? Vocês querem, de repente, mais algum acréscimo no ponto que a gente falou sobre a natureza de Jesus, natureza de Cristo, que ele foi 100% homem, né? A natureza humana, ele assumiu essa natureza humana, mas embora ele tenha estado em natureza humana, ele nunca deixou de ter a sua natureza divina. Ele sempre foi Deus. Jesus, ele é a encarnação do Verbo, como o texto de João, capítulo 1, né? Verso 1, verso 14, diz, ele é Jesus. Quando a gente fala Jesus, a gente se refere mais à natureza humana. Quando a gente se refere ao Cristo, não é que são duas pessoas não, tá, Marcos? São uma pessoa só, mas duas naturezas ali estão, né, evidenciadas. Isso é muito complicado porque a gente não tem nenhum outro caso na história da humanidade que seja isso mesmo, porque não tem outro Deus, né? Não tem uma divindade que se encarnou, só existe um Deus. Tudo o resto que existe como ideia de divindade é fruto da imaginação de um coletivo consciente, pagão, que se formou ao longo da história humana, né? Então no Antigo Testamento a gente vê lá, tinha Baal, tinha Astarote, enfim, tinha vários deuses lá do paganismo, né? Dagon, tem uma enormidade, é uma lista muito grande. Mas, e nesse imaginário, né, tem deuses, né? Tem Deus aqui, Deus ali. Alguns acreditam até que Satanás é um tipo de Deus, ou é um Deus, e não é. É uma criatura como qualquer outra, no sentido que são limitados, estão sob a soberania de Deus. Então só existe um Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 10. Para nós, embora para os outros haja muitos senhores e muitos deuses, para nós é um só Senhor e um só Deus, que é Jesus Cristo, né? Então ele diz isso, então só existe um Deus. Então Jesus, ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou da sua natureza divina, das prerrogativas, dos atributos. Ele não usou daquilo que pertence à sua natureza divina, onisciência, onipotência, onipresença, e ele se sujeita como homem à vontade do Pai, faz o que faz, as coisas extraordinárias, anda sobre as águas, ressuscita mortos, cura enfermos, enfim, tudo o que realizou foi por causa da unção, da capacitação do Espírito Santo sobre sua vida, né? Então a gente vê essa questão, o Deus se esvaziando, se sujeitando, se fazendo homem, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, né? Eu estou só recapitulando que nós já falamos tudo isso, tá? Só para a gente ver se fixa mais ainda. Então, Jesus como Deus e como homem, sua dupla natureza, isso é uma doutrina fundamental da fé cristã, tá? Porque se a gente considera que Jesus não assumiu a forma humana, não foi 100% homem, ele não se identifica com o ser humano, não substitui o ser humano, né, como ele veio para substituir. Se a gente fala que ele não é Deus também, né, como o Testemunho de Jeová, por exemplo, afirma, né, e como algumas poucas outras aí religiões, então a gente também isso é ferir uma doutrina fundamental do cristianismo. Porque tem coisas assim, sinceramente, tem doutrinas fundamentais e tem as secundárias. As secundárias, isso não afeta caráter, isso não afeta eternidade, tá certo? São periféricas. Por exemplo, tem alguns irmãos que consideram que os dons espirituais eles não são para hoje. Irmãos, a gente não vai perder a salvação se não acreditar nisso. Só vai deixar de desfrutar, né, alguns recursos da graça. Alguns pensam que tem que batizar dando uma afogada, né? Outro não, um chuvisco na cabeça é suficiente.
Então, assim, são periféricas, né? A gente não vai perder a salvação, isso não afeta o caráter de um cristão, de um discípulo de Cristo. Então, são ensinos que são periféricos, a gente discute, a gente discorda e não afeta a nossa comunhão com Deus. E a gente deveria ser mais flexíveis, né, com essas coisas assim, porque a gente briga por aquilo que muitas vezes não é essencial. E a gente concorda, se a gente reunir a grande maioria, né, dos líderes e dos irmãos de diversas denominações, quando você pergunta de coisas fundamentais, a gente concorda, via de regra. A gente vai discordar dessas coisas assim que são periféricas. Mas enfim, mas a divindade de Cristo não. Então assim, a gente negar a divindade de Cristo, Jesus disse, quem nega a mim, nega o Pai. Quem não recebe a mim, não recebe o Pai. Então é algo muito grave, né? Por isso que a gente tem que falar, não, isso aqui não é uma doutrina periférica, não. Mas enfim, então a gente tratou sobre isso. Está tranquilo? Posso seguir em frente? Nossa, então vamos lá. Nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, né? Na época do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo, tá? Então no Antigo Testamento, vou começar pelo Antigo Testamento e a gente depois faz o link com o Novo, né? Então na época do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Essas 3 figuras, eles faziam pontes entre Deus e o povo, né? Então a gente tem o profeta, que era a voz de Deus para com o povo, para exortar, edificar e consolar. Então você tem a figura do profeta, né? O profeta era a voz de Deus para o povo. No Antigo Testamento, amados, não tinha essa relação que nós temos hoje, que todos os discípulos de Cristo, sem exceção, pode orar muito, pode orar pouco, pode conhecer muito Bíblia, pode ser ignorante, pode ter 200 anos na igreja, pode estar chegando agora, é a mesma relação direta com Deus, tá certo? Então Deus não fala por meio de outras pessoas, quer dizer, fala também, mas assim, a relação é Deus e a pessoa. Nós temos esse privilégio, né? Jesus aqui proporciona isso. Mas na antiguidade não era assim. Deus, para falar com as pessoas, usava o profeta. O profeta era o porta-voz de Deus, né? Tanto é que alguns textos lá do Antigo Testamento, alguns termos do hebraico, vai falar de profeta como de fato aquele que fala, profetiza, que profere. Então era a voz de Deus. Quando as pessoas queriam saber a vontade de Deus, consultava o sacerdote em algumas ocasiões, mas o profeta de fato era o representante de Deus, via de regra. Isso não quer dizer que o profeta era infalível, porque era um homem, né? Então a gente vai ver que Jesus, embora ele também exerce o profetismo, mas Jesus é diferente dos profetas, como Jesus é diferente de todos os outros que eram sacerdotes e que também exerciam o reinado. Então Jesus ele tem o mesmo ofício, mas ele tem características diferentes. Porque Jesus, né, irmãos? É diferente, né? Não tem como comparar. Ele exerceu, né, o mesmo ofício. Exatamente, nós vamos chegar aí. Mas teve também, por exemplo, a gente teve Samuel. Samuel exerceu o reinado, era um juiz, né? Não era o rei da nação, mas o juiz, que era a transição, na verdade, né? Samuel é o último juiz, sim, né? Depois que já vem o Saul, né? Que é o primeiro que começa a monarquia. Mas a gente considera que ele era uma espécie de governante, então um rei, por assim dizer. Rei, era sacerdote também e era profeta. Então olha só que em Samuel também, né, você tem. Então não foi só Jesus que reuniu aí tudo isso. Mas mesmo assim, em Jesus é sempre diferente. Vamos lembrar que Jesus reúne mesmo, ele é pleno, ele é completo, né, em tudo o que de uma forma fragmentada foi expressado em toda a história do povo de Deus, enfim. Mas o profeta, fala primeiro do profeta do Antigo Testamento, depois a gente linka com Jesus isso, tá? Então o profeta do Antigo Testamento era esse cara que ele era o porta-voz de Deus, mas era um homem, era falível. Teve um caso, eu acho que eu já falei com vocês, não me lembro, que Davi, o Natan, né, foi até Davi e foi lá, contou aquela história que a gente sabe, né, história de um homem que tinha ovelhinha, aquela coisa toda, porque era rei, né? Então assim, contar para o rei alguma coisa direta, é possível que o rei também falasse, você é o segundo que eu vou matar, né? Tinha matado Urias, mas estava debaixo dos panos, mas o profeta vinha para isso, para denunciar o pecado, para confrontar, era o representante de Deus. Só que em Natan a gente vê que até os homens de Deus, eles também estavam sujeitos a equívocos.
Porque quando o rei fala assim, ó, eu vou construir um palácio para Deus aqui, vou construir isso aqui e tal, e o Natan diz, vai sim, rei, Deus é contigo, pode fazer tudo que está no teu coração, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, e vai embora. E aí no meio do caminho Deus fala assim, ô Natan, volta lá para Davi, porque o que você falou com ele, eu não sou coisa nenhuma com ele nesse projeto não, isso é conversa tua, se você se garantir, eu estou aqui contextualizando, está escrito exatamente assim, né? Aí o Natan volta, falou, rei, ô Natan, fala, Deus falou mais alguma coisa? Falou sim, rei, Deus não é contigo coisa nenhuma nisso aí não. Então olha só, até o profeta de Deus, até o homem de Deus precisava passar no crivo, né? Tinha que ser questionado. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, muitas vezes, por ser um homem de Deus, mulher de Deus, gente sincera, honesta, mesmo assim, amados, nós somos falíveis. Nós precisamos ser peneirados pela palavra de Deus. Quem julga a profecia, o conteúdo e o profeta deve ser a congregação, né? Os líderes não são maiores do que a congregação. A gente precisa pensar nesse sentido. Nós invertemos isso. A gente pensa que às vezes, né, uma figura ali ministerial, uma figura que de alguma maneira o ministério se destaca, um dom se destaca na vida dele, ele está acima da congregação. É o contrário. Ele é servo da congregação. A ideia, depois a gente vai trabalhar isso em outras matérias aí, né? Onde a gente fala sobre administração eclesiástica. E a gente vai ver que nós invertemos os valores. Nós assumimos uma estrutura muito mais humana e hierárquica de vaidade do que propriamente a ideia bíblica de serviço. Então a gente depois lá para frente vai mostrar isso aí. E Jesus como profeta, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Só estou dando uma pincelada aqui para falar quem eram os profetas, as figuras, e a gente depois busca em Jesus tudo isso aí. Então o sacerdote era aquele que levava a necessidade do povo para Deus. O sacerdote era aquele que levava a necessidade do povo para Deus, para saber a sua vontade e confessar seus pecados. O sacerdote é o inverso do profeta. O profeta era a boca de Deus para com o povo, o sacerdote era a boca do povo para com Deus. Então fazia o caminho inverso, né? Então o sacerdote representava o povo diante de Deus. O povo não falava com Deus diretamente. Era esse intermediário, o sacerdote que fazia a ponte aí. Então a gente percebe que tem essas funções diferentes, né? O profeta, o sacerdote e o rei. O rei era o governo de Deus sobre o povo, né? Então através do primeiro rei, como a gente já falou, o Saul é quem deveria representar o próprio Deus em relação à nação. Infelizmente, a gente vê aí talvez quase 40 reis na história de Israel. Só teve um mesmo, que foi o Davi, que não se rendeu à idolatria. Todos, sem exceção, foram idólatras. Desviaram o povo em algum momento. Uns se arrependeram, outros não. Então assim, representaram muito mal Deus. Mas eles tinham essa função de serem representantes de Deus nessa questão mais do prático do governo da nação, né? Enfim, então você tem essas três figuras no Antigo Testamento. Vamos agora detalhar a respeito de Jesus exercendo esses três ministérios, tá? Então o profeta, Deuteronômio capítulo 18, verso 15, a gente vai ver o Messias, né? Seria o profeta para iluminar as nações e o próprio Israel. Então o Messias, Cristo, seria o profeta, não mais um profeta, não um profeta apenas, se igualando aos outros. Quando perguntaram para Jesus, lembra naquela nossa primeira aula que nós tivemos, que a gente pegou Mateus capítulo 16, e aí Jesus, aleluia, Deus abençoe esses caminhões que vão para longe, pegou lá os discípulos, Jesus, né, perguntou para os discípulos, e os homens aí, quem diz que eu sou? Um Jeremias, um João Batista, né, um dos profetas. Então eles tinham Jesus como um profeta, mais semelhante aos outros. E eles, né, o povo ali pega até algumas características desses profetas, Jeremias, João Batista, né, os caras mais incisivos e tudo mais, e compara com a característica, o ministério de Jesus. Então o povo reconhecia realmente Jesus como profeta. Como profeta, era um profeta. O povo reconhecia isso. Glória a Deus. E aí o que acontece? Mas aí até o islamismo reconhece, né? Então não foi uma coisa que
reconheceu Jesus que era um profeta porque era inegável. A mulher samaritana, vocês lembram? Vejo que és profeta. Então, né? Reconheceram como profeta nesse sentido porque era inegável. Agora, reconhecer como profeta não é quem obedecia o profeta, não, mas porque os profetas de Deus sempre foram reconhecidos. Tem uma exceção ou outra lá que fala, não, a gente não considera isso aqui como profeta, né? Mas entre reconhecer e obedecer é outra história. Mas enfim, Jesus, ele não é mais um profeta, ele é o profeta, é um singular. E quando a gente pega aqui, começando em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés, diante da nação, diante do povo, ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A figura de Moisés para os judeus na nação de Israel é uma figura. A gente tem 3 vultos do Antigo Testamento, né, que os judeus eles consideram como os 3 principais. A gente tem Abraão, Moisés e Davi. Você tem muitos outros, mas esses 3 aqui são as 3 maiores figuras do Antigo Testamento. Moisés, então, ele diz que Deus levantaria no meio do povo um profeta como ele. O Moisés é de fato uma autoridade máxima, tanto é que Deus, através de Moisés, é quem estrutura Israel como nação, como povo, trazendo as leis, sua vontade, enfim. Tudo que Israel conhecia como vontade de Deus foi através de Moisés que Deus fez. Então ele era uma autoridade, né, única na história de Israel. E aí ele fala, Deus vai levantar, e se referindo ao próprio Cristo. Lá em Isaías 42:1, profeta messiânico, né, que a gente chama, Isaías ele trouxe mais características de Jesus do que todos os outros profetas, tá? Se nós não tivéssemos os evangelhos que conta para nós aí a vida, a obra, a natureza de Jesus, os relatos do que Jesus fez, ensinou, como ele nasceu, morreu, ressuscitou, enfim, o livro de Isaías seria suficiente para conhecermos características de Jesus, o seu nascimento, como ele nasceu, né, a sua característica como profeta, o que ele ensinou, como ele morreu e até mesmo a sua vinda. Então o livro de Isaías traz assim as principais características do Messias. A gente não tem nenhum outro profeta em todo o Antigo Testamento, e até se nós reuníssemos todos os outros profetas, e a gente está falando de 19 aproximadamente, né? Se eu não estou errando na conta aqui, são 5, não, acho que dá 17, né? Mais livros vão dar 19, mas profetas acho que são 17. São 5 chamados de maiores, aqueles da NBA, né? 2,5 m para cima. Tô brincando, não tem nada a ver com a altura, né? E tem os menores, né? Os menores são. Então, pra gente, a gente vai. Os maiores seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 4 são considerados maiores, profetas maiores. Por quê? Não é nessa brincadeira, lógico, que eles eram mais altos, não, nada a ver. Mas não está nessa ordem também, né? Quem? No caso, não está nessa ordem mesmo. Na Bíblia aqui está, né? Daniel, Jeremias, Daniel, Jeremias. Me ajude aí. Não, Zacarias não. Zacarias é menor. Ó, Daniel, Jeremias, Ezequiel e Isaías. Essa é a ordem, né? Acho que não, né? Não. Isaías vem antes. Vamos de novo. Daniel. Jeremias. Eu não sei se é Daniel, Ezequiel é Daniel. Não, Daniel é primeiro. Daniel. Aí vem Isaías, Jeremias e Ezequiel. Tá certo? Essa é a ordem, se não estou enganado, dá uma olhada aí no índice da Bíblia de vocês. É Ageu aí. Não, Ageu não entra. Isaías, Ezequiel, Daniel. Tá, é o último então? Então vamos lá. Tá, porque os menores Bora lá, meu povo, vocês estão com a cola na mão, me ajuda. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isso, então são os profetas maiores. Por que são considerados profetas maiores? Por exemplo, a gente pega Zacarias, você falou. Zacarias tem 14 capítulos, Daniel tem 12. Mas o critério é quem escreveu mais. O volume, a profecia, né? O conteúdo, ele é mais denso, ele tem mais profecias. Fala, mas calma aí, André, se o critério é esse, por que Zacarias tem 14 e não é maior e Daniel tem 12 e é maior? Porque mesmo nessas divisões, um dá 14 e um 12, mesmo o volume do Daniel com 12 capítulos é maior do que o de 14. Então o critério, né, para entrar nessas categorias é isso, é o volume mesmo, tá? Não é importância, não é porque é maior, porque é mais importante que um profetizou do que o outro, não é isso. É a questão mesmo do volume.
Então, esses 4 são considerados maiores. E os 12 restantes, menores. E aí os 12 restantes, se os 4 eu tive dificuldade de falar com vocês, então os 12 aí depois vocês qual que é, tá? De Oséias até Malaquias, né? De Oséias a Malaquias são os 12. Enfim, 17 então são os profetas. Desses 17, dentre esses 17, o Isaías se destaca como aquele que profetizou muito mais sobre o Messias. É por isso que é chamado de o profeta messiânico. Alguns até dizem que Isaías é a mini Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, ele tem 66 capítulos, né? Então tem essas curiosidades que alguns querem falar. Mas vamos para Isaías 42:1. Isaías 42:1 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Esse texto está se referindo ao Messias, a Cristo mesmo. É só a gente lembrar de quando Jesus é batizado por João o Batista, né? Como eu disse, João não é porque o sobrenome dele era Batista, né? Tipo, você tem... Teu nome não é Batista, não? Não. Então não era assim, João Batista como José da Silva, não é isso. É João o que batizava. É por isso que era chamado João o Batista. Então João Batista, ele batiza Jesus. Jesus sai das águas ali naquele momento, o relato bíblico, e aí vem uma voz do céu dizendo: Este é meu filho em quem me compraz, aquele que me agrada. O único, amados, o único que a voz de Deus em toda a história da humanidade se dirigiu dessa forma. Porque hoje muitas vezes a gente pensa assim, mas eu agrado a Deus, Deus falou para mim que Ele está se agradando da minha vida, Ele se agrada de mim, é nada, conversa fiada. Não, amados, nós não temos condição alguma de agradar a Deus, nós não temos. Em Cristo nós somos recebidos por Deus, Cristo que é o foco do negócio. Nós não temos, mesmo depois de regenerados, resgatados, nós não temos condição de atender, satisfazer a santidade de Deus, mas é em Cristo que agradou a Deus, nós somos recebidos. Eu já falei para vocês, quando Deus olha para mim e quer me abençoar, e diz assim, não tem mérito nenhum, não tem nenhum motivo para que eu o abençoe, mas Deus quer me abençoar. E por que Ele me abençoa? Por causa de Cristo. Aí Deus olha para mim e diz assim, esse merece o juízo que eu tenho sobre a vida dele, porque ele ofendeu minha santidade. E por que Deus não faz isso? Por causa de Cristo. Deus me abençoa por causa de Cristo e Deus não me amaldiçoa por causa de Cristo. Então é Cristo que está no meio, amados, tá certo? Só para a gente destacar, o centro da vida cristã é Cristo, não é o ser humano, porque a gente está no evangelho antropocêntrico, onde o homem parece que é o centro do negócio. Nós não somos, amados, é Jesus que é o centro de tudo, tá certo? Marcos capítulo 6, versículo de número 15, Marcos 6 e 15, a gente vai ler aqui, para ainda discutir, falar sobre essa questão de Jesus como profeta, né? Marcos 6, versículo 15, que foi o texto lá que eu falei para vocês, quando Jesus se reuniu. É um texto paralelo de Mateus, né? E outros diziam, é Elias, dizem os outros, é um profeta ou como um dos profetas. Então Jesus foi reconhecido como profeta, mas por alguns não como o profeta messiânico, aquele que viria, né? Alguns reconheceram Jesus como um profeta apenas, mas Jesus não é mais um profeta, e sim o profeta de Deus, aquele que traz a plena vontade de Deus. João 4,19, o texto que eu inclusive falei antecipadamente, né, da mulher samaritana, 4,19 de João, Evangelho de João, segundo João, capítulo 4, verso 19, a mulher reconhece e diz isso, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta, porque Jesus, ele tinha desnudado a intimidade daquela mulher, quando falou assim, traz o teu marido aqui. Só não tem marido, não, disseste bem, não tem não, tivesse 5, tem agora, não é teu marido, né? Vejo que é profeta. Então a gente percebe aqui a característica dos profetas, falavam coisas que eram íntimas da vida das pessoas, desconhecidas por todos, apenas por Deus e pela própria pessoa. Isso é a revelação do Espírito Santo, né? Exato. Profeta, no caso. Quem tem esse tipo de revelação é a revelação do próprio Deus, porque
Deus está em torno de tudo, né? O profeta, ele não gerava mensagem. O profeta, ele não... Só tinha revelação. O profeta, ele apenas transmitia a mensagem. Nós não geramos a mensagem de Deus. Depois a gente vai fazer... E hoje tem profeta, como que é e tal? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas a característica do profeta, Antigo e Novo Testamento, não mudou. O Espírito Santo é quem gera a mensagem nele, ele só transmite. Infelizmente, como a gente já viu, alguns até mudam no meio do caminho, acrescentam ou tiram. Isso é um perigo. É por isso que todo aquele que fala em nome de Deus precisa ser questionado. Não é o que Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 14? Profetizou um depois do outro, né? Aqui, Paulo, que era pentecostal, ele disse, vamos arrumar esse negócio? Porque os nossos cultos pentecostais parece que são meio desordenados. Paulo diz, vamos fazer tudo com ordem de decência, porque tem um propósito. Qual é o propósito? A edificação da igreja é do coletivo, nunca do indivíduo. Nunca. É a gente que foi mudando essas coisas. Então assim, profetiza um depois do outro, um profetiza, o outro para, né, para o outro profetizar, e a congregação julgue. Os maiores acontecimentos da igreja sempre foram em conjunto, né? Sempre foi conjunto. Todo mundo reunido ali. Não existe igreja que não é no coletivo, né? Então não existe essa ideia de igreja. Hoje sim, né? Hoje com individualismo, hoje com essa mentalidade ocidental invadindo a igreja, aí a gente pensa que a igreja é de um só. O membro, ele sempre existe dentro de um corpo. O único membro que subsiste fora do corpo é da família Adams, né? Vocês viram, né? Só, mas assim, na metáfora bíblica, nós somos membros uns dos outros, pertencemos ao mesmo corpo, ao corpo de Cristo. Essa ideia de igreja como sendo possível fora do corpo, biblicamente isso é impossível, tá certo? Mas a questão é, a mulher reconheceu que era profeta, Jesus, ele, nessa característica de trazer informações que humanamente não poderiam ser conhecidas, apenas Deus, né? Era característica. No capítulo 6 ainda aqui de João, eu acho bem interessante essa passagem, porque assim, o profeta de hoje, inclusive, ele pode ser muito iludido pela aprovação das pessoas, mesmo quando ele faz a vontade de Deus e traz algum benefício para as pessoas. Jesus aqui, multiplicando pães, abençoando as pessoas, o povo disse, o quê? Isso é profeta bom. A gente quer logo esse profeta para nós. Vamos fazendo logo rei. Né? E aqui eu acho interessante, capítulo 6, verso 14, diz o seguinte, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Olha só, aqui eles já reconheceram, ele é o profeta que deveria vir ao mundo, esse é o Messias. Havia, não sei se eu já falei isso para vocês, mas havia alguns feitos do Messias que ninguém poderia fazer, mesmo que fosse usado por Deus, né? Eles tinham elencado alguns, dentre eles era curar um cego de nascença. Eu já falei isso para vocês? Já? Então tá tranquilo, não vou... Ele transformou porque não existia, se tornou a existir, no caso. O cego de nascença que eu dei o exemplo, né, do capítulo 9 de João. Então assim, aqui reconheceram, ó, esse é o profeta que deveria de vir ao mundo. Só que olha só, a gente vai ver depois um pouquinho mais para frente, que mesmo eles reconhecendo que era o profeta, não obedeceram Cristo. Estavam seguindo por outros motivos. Então a gente percebe que muita coisa aqui precisou ser corrigida, né? Mas Jesus, como profeta, ele pregou a salvação. A principal mensagem do profeta da antiga aliança e principalmente da nova aliança, e em relação a Jesus principalmente, Jesus tinha uma mensagem, que eram as boas novas, né? Tudo girava em torno das boas novas, que nós chamamos de evangelho. Boas novas é evangelho, né? Equivalente. O capítulo 61, voltando a Isaías, verso 1 ao 3, este é o caminho, andai nele. Jesus, ele falou, né? É interessante assim, que o evangelho não é o anúncio de uma mensagem em si. É claro que é uma mensagem. O que eu quero dizer é que não é uma mensagem como algumas coisas escritas e anunciadas. O evangelho e o caminho é uma pessoa. Jesus nunca propôs uma lista de dogmas, de regras, de mandamentos.
Jesus ele propôs segui-lo. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é que Jesus estava propondo uma religião para que as pessoas obedecessem essas regras, e sim para que as pessoas seguissem Ele, porque Ele é o caminho. E é no caminho que nós encontramos a Deus, né? Então a ideia não é que Jesus, porque a gente tem a ideia do que é caminho, liga um ponto ao outro, não é essa ideia de caminho? Liga um ponto ao outro, mas Jesus não liga um ponto ao outro. É em Jesus que nós encontramos Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai. Ele não é um caminho que conduz e leva as pessoas a Deus. Isso é uma ideia equivocada. Ele é o locus, o lugar onde nós nos reconciliamos com Deus. Então Jesus não pega a gente aqui e leva até Deus. É nele que nos encontramos. O português é bem claro, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Então a gente precisa entender essas dinâmicas aí. O Isaías 61, verso 1 ao 3 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa mensagem aqui de Isaías se cumpre quando Jesus é batizado por João e ele entra em Jerusalém. Vamos lá para o texto de Lucas, capítulo 4, para a gente ver esse cumprimento da profecia de Isaías. Lucas capítulo 4, versos 17 ao 19. Então o contexto é esse: Jesus é batizado, ele entra lá na sinagoga, né, no templo judaico, e dão para ele um texto para ele ler naquela ocasião. Então Lucas capítulo 4, versos 17, 18 e 19. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vocês percebam como lá está falar sobre boas novas, e aqui é evangelizar? Então, boas novas e evangelho equivalente. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu não sei se vocês conseguiram notar entre a diferença de Isaías e aqui. Aqui Jesus interrompe a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não fala isso. Ele só lê até o ano aceitável do Senhor. Mas que tinha graça, né? Então olha só para a gente entender. Há uma chavezinha aqui para a gente entender, né? Então Jesus ele veio primeiramente para anunciar essa grande salvação, para falar a respeito de que o reino de Deus estava vindo ali, de que agora é acessível a todo mundo, que a gente já falou em aulas passadas, né? Se vocês recordarem, tá? Então Jesus vem trazendo o reino, ele é o próprio reino, porque o reino é a relação com o rei, e ele é o próprio rei, e torna isso acessível agora. Essa é a boa notícia. Qual é a grande notícia do Evangelho? A grande, assim, essa aqui é a principal. Se as pessoas não souberem das outras, não faz tanta diferença. A grande notícia do Evangelho é o seguinte: Deus está acessível. É isso, amados. Não estava antes. Era uma burocracia desgraçada. Tinha que ser, para ouvir Deus, o profeta tinha que falar. Para falar com Deus, o sacerdote tinha que mediar. Para receber alguma orientação de Deus de alguma maneira, o rei tinha que agir. Tinha que ser no dia certo, no lugar certo, com a cerimônia certa, o sacrifício correto. Amados, era uma burocracia absurda. E Deus respondia diretamente para a nação uma vez no ano, através do sumo sacerdote. Que coisa desgraçada, não é? Eles falecessem no meio do caminho, hoje aconteceu. Mas olha só, só para a gente entender, amados, ó, tentem prestar atenção aqui em mim, ó. Tentem olhar aqui no meio da minha sobrancelha, ó. Veja onde ela se divide. Enquanto você não achar que é a divisão do hemisfério sul para o norte,
do leste e do oeste, não pare de olhar aqui, para prestar atenção. Então, olha só, o interessante é isso, porque o Antigo Testamento, a mentalidade do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que é uma mentalidade religiosa, né, que nós reproduzimos hoje, essa ideia de que, de fato, tem pessoas especiais que me levam a Deus, pessoas que elas, de fato, conseguem me levar a Deus, são mediadores, nós chamamos de ungidos, né? Diferenciando dos outros mais. Aí fala assim, André, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus não é ungido? Claro que é, como todos os outros, igualmente. Ministérios é outra coisa, dons é outra história. A gente está falando de fato dessa unção que nos cobre. Porque a palavra ungido, mesmo a ideia de ungido, é Cristo que carrega em si. A palavra Christos, né, que é no grego, que é equivalente ao Mashiach do hebraico, traduzindo em português, é o ungido. E aí, quando a gente lê 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e o verso 27, quase que eles se repetem, diz assim, não há necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Vocês sabem tudo porque vocês têm a unção do santo. João está se referindo à igreja, não a algum grupo de pessoas. Então, todos nós somos ungidos, estamos debaixo da mesma unção que é a unção de Cristo. O guarda-chuva é Jesus e todos nós temos a mesma unção. E o interessante aqui é que Jesus, então ele diz, essa é a boa notícia, todos vocês têm acesso a Deus igualmente. É que alguns desfrutam mais disso do que outros, por uma série de motivos, né? Mas assim, eu não tenho, a minha oração não é mais poderosa do que a oração de um irmão que está chegando agora na igreja, não é? Não tem diferença alguma, porque a oração eficaz é feita no nome de Cristo, e é Cristo quem torna essa oração, aliás, nós nem sabemos orar, amados. Às vezes assim na sala de teologia, quando a gente fala assim, irmão, alguém ora, o povo fica meio desconfiado, se eu orar errado, e se o professor avaliar a minha oração, primeiro, mas a gente não está aqui para isso, a gente está entre família, tem que haver a liberdade de expressão de adoração. Tem mais alguma coisa, tem uma certeza no seu coração, você não sabe orar, tem essa convicção, a Bíblia não diz isso, né? Romanos fala isso, nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar, não existe. Na minha concepção, talvez alguém usou uma palavra mais adequada, na minha concepção. Porque Deus nem ouve oração, irmãos. Se Deus ouvisse oração de uma forma correta, porque nós conseguimos orar corretamente, a gente estava perdido. Deus vê oração. Olha aqui, Deus vê oração. Deus enxerga o coração, a alma, onde as palavras muitas vezes não tem como a gente expressar isso. Então a gente ora totalmente equivocado, que a gente não é capaz de enxergar, existencialmente falando, nem um palmo à frente do nosso nariz, e a gente sempre ora nas circunstâncias, nas questões que estão à nossa volta, na demanda, porque a gente é imediatista, a gente acha que sabe da vontade de Deus. É por isso que assim, Deus nos dá liberdade, fala tudo que está no teu coração, que a oração é coisa boa essa, que Deus, você pode falar, meu filho, fale, desabafa aí. Fala, né? Aí que a gente também é cheio de coisinha também para falar com Deus, cheio de formalidade, né? Ó, amantíssimo, grandioso e excelso Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz, criador do universo, dos céus e da terra. Uma formalidade, Deus fala, para que isso, meu filho? Na verdade, Deus quer ouvir aquilo que Ele quer ouvir. Relacionamento. Deus quer a sinceridade do coração. A gente se escandaliza com os irmãos do passado, que diz assim, Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. Profeta, o Senhor me iludiu. Quem é que tem coragem de fazer? O Senhor me iludiu, eu estou iludido. O Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Por que o Senhor não resolve esse negócio? O Senhor não está vendo essa situação aqui, não? A gente fala, nossa, os caras são mal educados, né? Não, amados. E Deus nunca repreendeu nenhum deles por ter se dirigido dessa forma, que na verdade não era uma irreverência, um desrespeito. É um desabafo do coração com sinceridade e honestidade. Deus às vezes não respondia, nem levava em consideração, mas Deus ouvia. Pode falar, não tem problema. Então a nossa relação com Deus na oração é isso. E a gente, só que no final de toda oração, aí quem que a gente pega como modelo de oração? Não é Paulo, não é Pedro, não é João, é Jesus, amados. E aí Jesus, num momento de grande agonia, ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quero sofrer, não. Jesus, como um ser humano saudável, não queria passar por sofrimento, não, amados. Essa conversa que a gente sofre e acha bom é mentira, é hipocrisia.
Quando Deus nos confronta numa mensagem, fala mais, Deus. Fala não sei o que, conversa fiada. Isso é para escorregar assim no meio da congregação, fala, não é comigo não. Ou eu não estou enquadrado nisso aí, né? A gente não tem essas, né? Essas questões. Não, amado. Uma pessoa saudável, quando ela sofre, é confrontada, a reação da nossa natureza é rejeitar aquilo, é não gostar daquilo. Sincero, se nós formos sinceros, a repreensão de Deus não nos traz alegria, não. A Bíblia diz isso. Ao primeiro momento, inclusive, é essa rejeição. Depois que a gente deixa Deus ministrar o nosso coração, nos quebrantar, nos humilhar, a gente fala, opa, aí a gente abre o coração e é ministrado. Agora a questão é, Jesus fala, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Então eu penso que em todas as orações nós devemos, Deus nos dá essa liberdade de expressar assim as nossas vontades, os nossos desejos, mas ao final de toda a oração deve ser essa, Senhor, todavia seja feita a tua vontade, porque eu não confio na minha, eu não sei orar como convém, eu não banco a minha vida, eu não sei dos teus planos sobre a minha vida, o Senhor é soberano, eu me sujeito à tua vontade, ainda que talvez aqui nesse momento perceba que a minha pode ser até melhor, né? E a gente é treinado a fazer o quê? Buscar as bênçãos de Deus para aprovar o nosso projeto. A gente faz isso. Senhor, o projeto está aqui, a gente vai fazer isso aqui, o Senhor me dá recursos, o Senhor me abençoa, o Senhor abre portas, o Senhor faz isso. Então assim, a nossa oração não é para saber a vontade de Deus, é para buscar a aprovação de Deus, recursos de Deus para abençoar a nossa vontade. Sim, acontece muito. Sem dúvida. Em nossas vidas, né? Então, queridos, só para a gente entender toda essa dinâmica aqui, tá? Da boa nova, é isso que Jesus veio falando, é o profeta que vem trazendo essa realidade, que o reino, essa é a grande notícia. Deus, ele está em toda esquina, todo lugar, inclusive dentro dos templos, que nós chamamos de igreja. Deus está em todos os momentos, Deus pode estar acessível a todos, sem exceção. Essa é a boa nova. O profeta, ele denunciava o presente e revelava o futuro. Lucas 19, 41. Lucas, estamos em Lucas, né? Olha um pouquinho para frente, o capítulo 19, versículos de número 41 ao 47. Lucas 19, verso 41 ao 47. Vou fazer a leitura, vocês acompanham aí, tá? Lucas 19, 41 ao 47. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conheceras, ou conhecesses também, ao menos, neste dia, que o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Até o 47, né? E te derribarão, e a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais, os sacerdotes, e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Jesus, como os profetas de Deus, nunca foram tão bem-quistos, não foram tão desejados. Eles não eram convidados para pregar nas festividades, no final de semana, nas igrejas, nos grandes eventos. Eles eram rejeitados, amado. Jesus não foi diferente. Procuravam matá-lo. Só porque ele fez o quê? Denunciava o presente. Basicamente o profeta fazia isso. Denunciava o presente. Ele chamava o povo a arrependimento e mostrava o futuro esperançoso se ele se arrependesse. Basicamente os profetas, eles fazem isso. Exortam, edificam e consolam. Não é isso? A tríplice função da profecia, que está lá em 1 Coríntios 14, inclusive. A profecia tem a função de exortar, que não é brutalidade, não é ignorância, não é arrogância, não é mal educação. Não é? Porque eu vou exortar. O Evangelho de Lucas é bem detalhista. Quem? O Evangelho de Lucas é bem detalhado, né? Essas coisas não tem. Exato. Dos 4 é o mais, né? Mas aqui, amados, a gente pensa às vezes que esse aspecto da profecia, o conteúdo de exortar, é nesse aspecto de cajado na cabeça, né? Brutalidade não é, amados, é encorajamento. Embora denuncie o pecado, mas é encorajamento. Todo profeta de Deus, eles profetizavam duro, denunciavam o pecado, mas com lágrimas nos olhos. A gente vê em Jesus isso aqui.
profetizando, mostrando o pecado do povo com lágrimas nos olhos. Eu me lembro de um profeta do Antigo Testamento, mas não recordo o nome dele, eu me lembro da situação, né? Ele foi profetizar para um general que era, inclusive, não era do povo de Israel no momento. E ele ficou olhando para esse general e começou a chorar, do nada assim, ó. E o general pergunta: o que é isso, homem de Deus? Acho que era Elisa ou Eliseu. O que é isso, homem de Deus? Por que está chorando desse jeito? Sim, porque eu vejo o mal que você vai fazer ao povo de Deus. Olha que coisa interessante. Profeta de Deus, ainda que ele denuncie o pecado, ainda que ele traga uma palavra dura, nunca é com sentimento de soberba, de superioridade ou sem amor no coração. Ele chora, amados, ao denunciar o pecado das pessoas. O profeta de Deus, ainda que ele desnude o pecado, a hipocrisia, traga essa mensagem de fato confrontadora, mas ele é quebrantado, ele é humilde, ele é empático, ele é simpático, né? Alguns são antipáticos, que não deve ser o caso, né? Porque eu vejo aí alguns que se dizem profetas de Deus são brutos, insensíveis, não são jamais aqueles que Deus quer que eles sejam, né? Mas Jesus, a gente percebe como tem aí essa qualidade extrema. Jesus, como profeta, anunciou o reino, e a gente falou de Marcos 1, lembra? Marcos 1, nós lemos, não lemos? Marcos 1, capítulo 1, verso 14 ao 20, que eu falei do reino de Deus, amados. Eu estou perguntando porque eu não sei, né? Porque a aula de ontem é a mesma de ontem, a mesma assim, a gente está na mesma matéria, então eu não sei mesmo, não é pegadinha não, não é não. Então tá, algumas é proposital para ver se vocês guardaram mesmo alguma coisa, né? Mas outras não é não. Marcos capítulo 1, verso 14, que a gente falou do reino de Deus, que Jesus veio falando sobre o reino de Deus, eu expliquei isso para vocês. Vejam aí na memória das páginas que vocês anotaram. Memória boa é essa aí, ó, que não falha nunca, é aquela que anota, né? Falei, amada? Então, isso foi isso, né, que a gente falou. Então, só para ratificar, tá? Então, anunciou o reino, Marcos 1, 14 ao 20, e também o Marcos capítulo 13. Pode acrescentar aí que eu não falei dessa referência. Então coloquem também Marcos capítulo 13. Então Jesus, como profeta, anuncia o reino de Deus. Eu acho que eu falei para vocês que o reino de Deus é muito maior do que uma igreja local. A igreja local, ela faz parte do reino de Deus, mas ela não tem condição de expressar a dinâmica e amplitude de todo o reino de Deus. Ela é apenas um sinal, um sinaleiro. Ela aponta para o reino de Deus, não é o próprio reino de Deus, e um profeta precisa sempre anunciar o reino de Deus. Jesus, como profeta, predisse o futuro, Mateus capítulo 24 e 25. Mateus 24 e 25, os dois capítulos, tá? Para vocês anotarem e ler em casa. Isso aqui é tarefa de casa. Tarefa de casa. Vocês pensam que eu não passo tarefa de casa, não? Tarefa de casa, leia os dois capítulos na sequência, capítulo 24 e 25, e anotem aí. Essa referência é porque Jesus, ele predizia o futuro, como profeta, ele falava do futuro. O profeta Isaías, por exemplo, falou do rei Ciro, e esse rei nem existia, o império não era o império, né, dos medos e dos persas. O meu servo fará a minha vontade. Há 100 anos antes, amados, de surgir o homem. Olha só o profeta. Isaías parece que é o 47, sim. Olha só, né? 100 anos antes disso acontecer, 100 e pouquinhos anos antes disso acontecer, só para a gente entender. E Jesus, no capítulo 24 e 25, ele vai falar, na verdade, de um futuro até a consumação dos séculos. Então, olha só como Jesus, ele trouxe a mensagem de Deus e falando sobre todo o projeto de Deus até o final da história humana, amados. Jesus não é qualquer profeta, ele é o profeta, ele traz. Tanto é que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Vocês já leram o livro de Apocalipse capítulo 1, verso 1? Não, está escrito lá, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ó, primeira frase lá do capítulo 1 de Apocalipse. O Espírito de Jesus é Espírito de profecia, o livro de Apocalipse fala. Tudo o que é falado em Apocalipse é a partir da revelação do Cordeiro, que desata os seus 7 selos, e aí anuncia o desdobramento do final da história humana. Ele foi o único digno de abrir o selo, de abrir o livro e desatar seus 7 selos. A raiz da tribo, a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o que foi morto e viveu, né? Então a gente lê o livro de Apocalipse e a gente vai ver, é Jesus. É o próprio anúncio do profeta de Deus. E é interessante que Jesus continua falando pelo seu Espírito por meio da igreja. João 14, 26. Bora lá?
Então Jesus continua falando pelo seu Espírito através da igreja. A igreja deve ser porta-voz, a igreja deve exercer seu profetismo. Amados, hoje a gente vê muito abuso dessa palavra. Quando a gente abusa muito da palavra, ela vai perdendo a essência dela. Por exemplo, a gente diz que ama tudo, né? Eu amo um hambúrguer, assim, lambrecado de maionese, né? Eu amo. Eu amo meu cachorrinho, meu pet, né? Pai de pet. Eu tenho os pai de pet. Eu amo meu cachorrinho. Eu amo ir em tal lugar. Eu amo meu filho. Então a gente usa a palavra amor para tudo. A palavra vai perdendo o seu significado. A gente banaliza ela. E hoje a gente percebe que tudo é profético. Ontem um amigo meu, ele falou: André, rapaz, vê isso aqui. E eu vi lá um vídeo lá. Eu falei: já pensou? Que coisa estranha. Aí eu falei: será que vão inventar a profecia profética? Não é possível, tudo é profético hoje. A gente está banalizando essa palavra. É dança profética, é louvor profético, tudo é profético. Não é bem assim, irmãos. A profecia, ela tem suas características. Então a igreja deve ser a igreja de denúncia profética. Denúncia profética. Denúncia profética. O que é denúncia profética? É justamente isso, mostrar a visão de Deus e como Deus está vendo aquela situação e desnudar tudo aquilo, né? Então a gente está perdendo essa ação da igreja como sendo a denúncia do pecado da sociedade. Talvez porque a gente está bem parecido com a sociedade, talvez, quem sabe, pode ser, né? Desconfio. Mas aqui no capítulo 14 de João, verso 26, Jesus disse assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo foi enviado pelo Pai por ocasião da ascensão de Jesus. O Espírito Santo não veio substituir Jesus, ele veio aplicar a obra de Cristo na vida da igreja, ou das pessoas. O Consolador, ele não substitui Jesus, ele é outro Consolador equivalente, não outro com características diferentes. Porque a palavra outro, aqui nesse texto, no idioma grego, e o idioma grego tem palavras distintas para se referir ao outro, para nós portugueses, outro é outro, né? Tipo, outro é outro. Mas no idioma que foi escrito no Novo Testamento, no grego, outro aqui é usado não como héteros. A palavra héteros é traduzido em português como outro. Héteros, outro. Outro que diferencia, que não tem exatamente as mesmas características. Então, por exemplo, a heterossexualidade, ela difere, né? A espécie é até a mesma. É a espécie e a raça humana. Mas você tem as duas, o macho e a fêmea, que a gente chama de gênero, né? E aqui a palavra é allos. Allos parakletos, quer dizer, outro consolador. Esse allos, a palavra no grego, quer dizer um equivalente, o mesmo, mas não como o mesmo como pessoa, e sim como natureza. Então o Consolador, o Espírito Santo, é da mesma natureza do que Jesus, como Jesus é da mesma natureza do que o Pai. Os três formam um Deus, não são três deuses. Isso a gente vai estudar em outra matéria chamada Trindade, não é? Só para a gente entender que Jesus está falando, ele continua falando por meio do seu Espírito. É por isso, amados, que lá em Apocalipse, aquelas 7 primeiras cartas que aparecem lá nos 3 primeiros capítulos, o final de todas elas, se eu não estou equivocado, todas elas sem exceção: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então muitas vezes nós estamos escutando, mas não estamos dando ouvido. Escutamos, mas não damos ouvido, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque Jesus fala através do seu Espírito, não é? Qual é o conteúdo que Jesus usa, que o Espírito comunica? As Escrituras Sagradas. Não haverá nenhum conteúdo que a gente fale que é inspirado, que é do Espírito Santo, se não for o conteúdo bíblico que é reproduzido na mensagem. Não haverá nenhum ensino, nenhuma instrução que Deus já não tenha aqui revelado nas Escrituras Sagradas. O profeta não revela nada.
O profeta, ele é iluminado pelo Espírito Santo e ele transmite a mensagem que na verdade já está aqui, e pela nossa negligência, pela situação que a gente vive muitas vezes, a gente não recorre às escrituras sagradas, e aí Deus emergencialmente, como exceção, nos comunica por essas formas que nós chamamos de dom de profecia. E as pessoas desconsideram que a pregação, a exposição das escrituras é de fato a profecia. Não é nem equivalente a essa profecia emergencial, ela é extraída dessa profecia permanente. É porque nós somos preguiçosos, negligentes, omissos, e a gente quer transferir a responsabilidade para que Deus fale conosco através do profeta, esquecendo que nós temos o espírito de profecia, o espírito de Cristo, e que Cristo quer falar através de nós e em nós e por nós, né? Então a gente entende essa dinâmica. Capítulo 16, do João ainda aqui, ó, 16 e 13. Não ia dar uma pausa aqui, mas vamos direto. 16 e 13 de João, né? Evangelho de João, 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então olha só que coisa interessante, que o João aqui ele fala que o próprio Jesus, na verdade é Jesus falando e João registrando, né? Que esse Espírito da verdade, ele guiaria todos os discípulos na verdade, e ele não falaria de si mesmo. Olha só que coisa interessante, irmãos. Jesus não fala de si mesmo, o Espírito não fala de si mesmo, Jesus não leva as pessoas a adorá-lo, o Espírito Santo não reivindica a adoração. Quando a gente vê a Trindade nessa dinâmica é muito interessante, porque quando Jesus operava os milagres, a coisa extraordinária, o povo não dava glória a Jesus, é raro, tem uma ocasião ou outra, mas o povo glorificava ao Pai, dizendo, nunca vimos, mas ao Pai. O Espírito Santo, por sua vez, glorifica ao Filho. Dificilmente nós, isso não está errado se nós fizéssemos isso, tá? Glorificássemos ao Espírito Santo. A gente não fala glória a Deus, referindo-se ao Pai, glória a Jesus, referindo-se ao Filho. Dificilmente alguém entre nós, num culto, né, fala glória ao Espírito Santo. Não seria errado, mas o Espírito Santo não tem como prioridade gerar isso em nós. Porque Jesus disse, a função do Espírito Santo é glorificar ao Filho, que por sua vez glorifica ao Pai, que o Pai glorificou o Filho aqui na terra. Olha, amados, como trabalha a Trindade. Isso serve para um parâmetro para a gente viver em coletividade, a gente servir um ao outro. É isso que o Espírito Santo fala a respeito de Jesus e quer que a gente ouça isso, né? 1 Coríntios capítulo 12, melhor dizendo, verso 10. 1 Coríntios, só para falar ainda a respeito da profecia, que é, ou que deve ser... 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Ainda para falar que, através do dom de profecia, da exposição das Escrituras, Jesus continua falando pelo seu Espírito através da igreja, ou melhor, através do seu Espírito na igreja, tá? Diz assim, ó, e outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Então, dentre aqui alguns dons, tem o dom de profecia. Dom de profecia é diferente de profeta. Ministério de profeta, ele é distinto. Não falei isso para vocês ainda, não? Dom de profecia, muitas pessoas podem ter. Agora, o dom de profeta já é uma questão ministerial. Tem um exemplo que eu acho que é o exemplo clássico. Eu desconheço outro exemplo melhor. Pode até ter, mas eu ainda não me lembro, não sei, né? Mas o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, para mim é o melhor texto para estar exemplificando isso. Ou seja, que tem a distinção entre profecia, aqueles que têm o dom de profecia, aqueles que são profetas. Os profetas necessariamente não têm o dom de profecia. E nem todo aquele que tem o dom de profecia é um profeta. Embora o profeta sempre profetiza porque ele expõe a palavra de Deus. Confundiu? Vamos ver se... Calma aí, tá? Vamos lá, minha proposta é essa, é problematizar, né? Fazer vocês falar, é o quê? E depois eu tentar explicar. Vamos lá. Existem duas figuras aqui. Aquele que Deus usa através de um dom, que é chamado de profecia,
que é uma mensagem emergencial, ocasional, não é? Que essa mensagem, o conteúdo dela tem que ser extraído dos ensinos da Bíblia, não pode ser de outra fonte, não pode contrariar a Bíblia. Aí já a gente vai distinguindo, pois isso aqui não é de Deus. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter essas peneiras, amados. Então, o pastor é o profeta. Por expor a palavra de Deus, nesse sentido. Por expor a palavra de Deus, ele está exercendo uma função. Não, calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui diferenciar um pouquinho. Porque assim, você tem Efésios capítulo 4, verso 11. Uns Jesus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, né? Então a gente percebe que o profeta, ele é distinto do pastor. Todos aqui usam a palavra, expõem a palavra. Só que a gente vai ver que o profeta, ele tem uma característica distinta dos outros. Embora todos devem fazer uso da palavra, né, no ensino. Mas a gente não faz nada fora da palavra. Não deve fazer nada. O parâmetro nosso de vida é o que Deus deixou aqui. A gente não pode inventar a igreja como a gente acha que deve ser. A gente precisa procurar qual é a vontade de Deus, porque a igreja é de quem? A vida é de quem? Não é mais nossa. Nossa vida cristã é de Cristo. Então, as pessoas pensam que é possível servir a Cristo e viver da sua forma. Não é possível isso. Não tem como. Alguns pensam que podem construir, plantar a igreja na visão que Deus o deu. Não. É a visão que já está aqui estabelecida, irmãos. Você pode ter características que se destaquem naquela comunidade de fé. Porque uma igreja local não vai mesmo dar conta de tudo que o Evangelho propõe. Isso é um fato. Então a gente às vezes percebe uma característica mais aguda em uma igreja, em uma comunidade local, fato. Mas a questão é que eu quero dizer, então eu não decido as coisas. Nós não decidimos nada, nem a nossa própria vida. Nós somos escravos de Cristo. A nossa vida agora é pautada pelo que Deus diz que a gente tem que ser, fazer, sentir, falar, e o projeto de vida já não é mais nosso, amados. Então o Evangelho não é uma proposta de vida que agora eu vou viver uma nova vida porque eu tenho meus sonhos. Não, amados. Eu renunciei tudo aquilo que eu entendia como vida para assumir a vida de Cristo em mim. Vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por si mesmo, Gálatas 2:20. Viver na fé do Filho de Deus, não é viver na fé de Jesus. Não é ter fé em Jesus, melhor dizendo. O Evangelho, o cristão não tem fé em Jesus. O desafio, estou dizendo, desafio. Não é ter fé em Jesus, crer em Jesus. É óbvio. Se eu estou servindo a Jesus, eu tenho fé nele. O desafio não é ter fé em Jesus, é ter fé do Jesus. Que o texto vai dizer, tenho a fé do Filho de Deus. Qual é a fé do Filho de Deus? É viver como ele viveu. Não é crer que ele pode fazer um bocado de coisa. Porque o pagão tem fé também que Deus pode fazer um monte de coisa, mas não vive como Jesus propôs viver. Então ter a fé do Filho de Deus é viver como ele viveu. Como ele viveu? Se sujeitando ao Pai, fazendo a vontade do Pai, não a sua própria, né? Então nós somos chamados para quê, amados? Para seguir a Cristo. Quer dar um spot? Então, queridos, preste atenção aqui, tentem aqui prestar atenção. Deixa o varão lá resolver a situação, abençoar o outro lá. Então olha que coisa interessante. A fé do Filho de Deus é justamente viver como Jesus viveu. E como Jesus viveu? Morrendo. Para que nós somos chamados? Para morrer. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, Jesus disse. E quem perder por amor de mim vai salvá-la. Do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nós somos testemunhas de Deus. Não é o que Atos 1:8 disse? Jesus disse, vai descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente acha que testemunha é dar testemunho do que Deus fez em nossas vidas. Não, amado. Ser testemunha é ser mártir. Está escrito lá na boca de Jesus, e o que foi registrado lá no idioma original, vocês serão meus mártires. Está escrito lá, no português é testemunha, só que é mártir. Então nós somos chamados para uma coisa, para morrer por Cristo. Tem uns que nem viver por Cristo estão dispostos. Imagina morrer por Cristo. Então morrer no sentido que a gente não tem as rédeas da nossa vida.
É Jesus que agora rege as nossas vidas, porque vivemos nele, vivemos para ele, vivemos por causa dele, não é? Então João Batista inclusive disse: importa que ele cresça e eu diminua. 21 de Atos, verso 8 em diante. 21 de Atos, verso 1 em diante. Verso 8, melhor dizendo, capítulo 21 de Atos, verso 8 em diante. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, tá? Lá do capítulo 6, né? Então só para distinguir aqui o Filipe, porque tinha o Filipe apóstolo, né? Então por isso foi colocado Filipe, o evangelista, que era lá um dos 7 diáconos do capítulo 6. Tinha 4 filhas donzelas, 3 meninas virgens, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Então a gente vê aqui a distinção. Esse profeta já aparece lá no capítulo 11 também, né? Nós temos alguns profetas em Atos dos Apóstolos. A gente tem Paulo, a gente tem Barnabé, a gente tem Silas, a gente tem Ágabo, a gente tem Apolo também. Todos são profetas. E todos eles anunciam uma palavra, pregam uma palavra, né? Então o profeta é ministerial. É aquele que nós chamamos hoje de pregador itinerante. É aquele que prega em diversos lugares. Trazem as mensagens emergencial de Deus naquele local e naquela ocasião específica. Esses são os profetas. O pastor, ele também faz uso, né, que se perguntou aqui do pastor, se era um profeta ou não. O pastor, ele é diferente, embora ele use a palavra, né, como a exposição e é a própria profecia, mas ele já é um obreiro local que cuida das pessoas e a função deles está convivendo com essas pessoas, caminhando com essas pessoas, cuidando dessas pessoas. É o paizão, né? Diga, amado. Então, no caso, o pastor não seria mais indicado ao sacerdote? Não, porque o sacerdócio no Novo Testamento, ele já não cabe mais a uma figura. Nós não temos um sacerdote na figura cristã. A figura cristã é um reino de sacerdotes. Todos os discípulos de Cristo se enquadram na função de sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 e verso 9. Vai dizer o seguinte: vós como pedras vivas sois edificados casa espiritual, para ofereceres a Deus sacrifício por Jesus Cristo. Verso 9. Nós somos, vós sois, né? Geração eleita, sacerdócio real, para ofereceres a Deus sacrifício. Apocalipse 1:6. Deus nos constituiu como reis e sacerdotes. Então, na figura do Novo Testamento, nós não temos um sacerdote. Todos são sacerdotes de Deus. Qual é a figura do sacerdote exercendo esse exercício no seu casamento, dentro de casa? Assim, a Reforma Protestante... porque tem isso, eu já vi isso na igreja. Isso. A Reforma Protestante vai falar o seguinte, que o sacerdócio ele é universal. Quer dizer que todo cristão ele é um sacerdote, inclusive a mulher. Não distingue, né? A gente colocou essa questão. Existe o papel da liderança do marido no lar, mas igualmente, espiritualmente, há o sacerdócio do casal em relação aos filhos, à família. Isso não quer dizer que... Porque assim, a gente tem muita mente formada para interpretar a Bíblia a partir da nossa cultura, né? Tanto é que a gente tem uma cabeça machista e olha para a Bíblia. Isso significa que ela não tem autoridade espiritual dentro do casamento, no lar, no poder da oração. De igual modo. Quando a gente lê Gálatas 2:28, se não me falha a memória, me ajudem aí, tá? Vai dizer o seguinte: em Cristo não há macho, não há fêmea, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há bárbaro, não há cita. Todos são em Cristo. Isso não quer dizer que não tem papéis e funções distintas. Isso quer dizer que espiritualmente, diante de Deus, os dois igualmente, eles são responsáveis pela comunhão. Mas uma lembra que tem um equilíbrio, né? É o que mantém aquilo vivo neste caso. Vamos para o começo da criação, para a gente tentar olhar a partir do plano original de Deus e não do que a gente foi desenvolvendo. No plano original de Deus, Deus cria quem? Adão. Adão macho e Adão fêmea. Sim. Tá certo?
Adão macho e Adão fêmea. Oi? Vamos lá. Foi isso? É isso? Deus criou Adão macho e Adão fêmea. Não é? Vamos desenvolver isso aqui. Pode ser na próxima aula, que está acabando o tempo? Não, agora que você começou a terminar, senão eu não chego em casa. Senão a gente melhora isso. Isso aqui é técnica de novela, para vocês não faltar no próximo capítulo. Eu chego em casa e falo pra mim, se você joga tudo, faz tomar você, olha lá, fica orando lá, 2 horas orando, fica de madrugada orando. Vamos lá, amados, vamos lá para o texto bíblico. Quando Deus cria o homem, é estranho mesmo ouvir um negócio desse, deve vir heresia por aí. Veja bem, quando Deus cria o homem, chama este homem de Adão, não é? Adam, que quer dizer o quê? Humanidade. A palavra, o termo Adam não se referia a um nome pessoal, era a humanidade. Isso eu estou falando até o capítulo 2. O capítulo 3 entra o pecado no mundo. Depois que o pecado entra no mundo, essa divisão toda, que a gente conhece muito bem, principalmente os casados, a dificuldade de viver, né, nessas diferenças de homem e mulher, o homem chama a mulher de Eva. Deus nunca chamou a mulher de Eva, chamava-os de Adão. Quando ia na viração do dia se encontrar com Deus, quem ia? Casal, não era o homem. Veja bem, quando Deus cria o homem, depois do homem tira a mulher. Então não são duas pessoas como duas naturezas. É uma natureza, olha só, que se completam. Sim. Tanto é que a gente compreende o casamento como complementariedade, não é? Então o que acontece? Depois do pecado, a nossa cabeça, mano, funciona a partir do pecado. É por isso que a Bíblia, ela nos remete, ela quer nos levar à cabeça de Deus, à mente de Deus, ao plano de Deus. Se a gente não estiver disposto a desconstruir essa construção a partir do pecado, a gente cria machismo, feminismo, tudo que a gente tem vivido. O machismo é igualmente satânico como o feminismo. E a nossa sociedade quase que mundial por séculos ou milênios viveu o machismo de 60, né? 70 anos, não 60, né? 1960, 1922, dá 60 e poucos anos, é isso, né? Eu sou ruim de conta, me ajudei. Então, de pouquinho tempo para cá é que a gente veio desconstruindo a questão do machismo e essa luta que a gente vê até hoje, que está indo para um outro extremo. As duas mentalidades são expressões do pecado. O homem querendo oprimir a mulher, mandar na mulher, né? Quando Paulo trabalha essa questão de matrimônio, o que ele vai falar? Que o homem é submisso à mulher. As irmãs aqui, eu pensei que ia dar glória a Deus agora. Explica esse negócio Mas isso traz um pouco de conforto, isso aí. Deixa eu falar. Então, olha só. O homem é submisso, está no texto, amados. É só a gente ler. Efésios capítulo 5. É que quem vai celebrar o casamento, lê a partir do verso 22. Mas o texto não começa no verso 22 e nem acaba no capítulo 5. Ele permanece até o capítulo 6, verso 9, e começa no capítulo 5, verso 17. Sabei a vontade do Senhor em vossas vidas, não sejais insensatos. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça em vosso coração. Em tudo, dai graças a Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. Aí Paulo vai falar como essa sujeição nas relações. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Olha só, como a igreja se submete a Cristo. Voluntariamente, reconhecendo que Cristo deu a vida por ela. Vós, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, sacrificando por ela, alimentando ela, dando a vida por ela. Vós, pais, sede submissos aos vossos filhos. Olha só, filhos, sejam submissos aos vossos pais,
Patrões, sejam submissos aos vossos empregados. Empregados, sejam submissos aos vossos patrões. A submissão é mútua. É que a gente construiu submissão como subserviência, um sobre o outro. Não é isso, amados. A Bíblia nos ensina que quem é maior, quem tem mais poder, fisicamente, psicologicamente, administrativamente, socialmente, financeiramente, deve servir aquele que é mais, tem mais dificuldade em algumas questões. Então o reino de Deus são valores invertidos como a gente tem construído, é o reino de ponta cabeça. Então o homem, ele deve ser um marido que se submete. Qual é a submissão? O que é submissão? Submissão, debaixo de uma tarefa. Eu tenho uma tarefa em relação à minha esposa. A gente chama isso de ordem funcional, ordem criacional, não hierárquica. A Bíblia não trabalha com hierarquias. Hierarquia é uma construção humana, pecadora. Jesus questionou isso quando ele perguntou assim: como vivem aí os gentios? Se uns dominam sobre os outros. Então, mas entre vocês não vai ser assim. Jesus veio corrigindo isso. Eu estou falando, não é daqui, não, amados. Isso, desde a época dos apóstolos lá. Jesus falou, não é assim. Então Jesus veio para reconfigurar e levar as pessoas ao plano original de Deus. Então quem era o homem em relação à mulher? Era aquele que deveria proteger a mulher. Quando o homem foi criado e a mulher depois, e o homem olhou para a mulher e disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu pergunto, quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne? Eu. Ué, não tem como ser o outro. Para eles o outro era Deus. Quando um olhava o outro, se via no outro, e não era o outro, era ele mesmo. Aí Paulo vai dizer: ninguém maltrata sua própria carne, antes alimenta, cuida. Então percebam, amados, o que Deus nos criou para sermos, essas pessoas que não vê o outro como o outro. A gente tem essa mentalidade ocidental de individualismos. Perguntaram para um judeu numa entrevista, perguntaram não, foi até uma afirmação e o judeu corrigiu, né? Falou assim: Hitler matou 6 milhões de judeus. Eu disse: não. Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Perceba a cabeça como funciona diferente? Essa nossa ideia de fragmentações, homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, sulista, nordestino, pentecostal, histórico, isso é fruto de pecado nosso, amados. Jesus não enxerga isso. Jesus enxerga o Einstein, Albert Einstein, estava entrando nos Estados Unidos, teve que preencher lá um formulário, né, e tal. Aí estava lá o nome dele e tal, aquela coisa toda. E estava lá raça, né? Para ele colocar raça, ele colocou humana. E tem outra? Para nós tem. Negroide, caucasoide, para a gente tem. Gênero, homem, mulher, para Deus não, amados. Essas coisas são fruto do nosso pecado. Então assim, o capítulo 5 de Gênesis, vamos para o texto bíblico, Gênesis capítulo 5. É que a gente pensa a partir do pecado. Então a gente interpreta a Bíblia a partir da nossa lente de pecado, de religioso, de denominação que nós somos formados. Então a gente precisa voltar para a Bíblia. Gênesis capítulo número 5, versículo número 1, versículo número 2. E eu vou encerrar aqui porque senão a gente vai longe aqui. E até gostaria de trabalhar um pouco mais sobre isso, né? Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou Adão. Quem chamou Adão? Macho e fêmea. Não sei a versão de vocês, alguma está aí, ao invés de estar... cadê aqui, meu pai? Ao invés de estar Adão, a palavra Adão está... Desculpa. Vamos para o 3 também. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. O verso 3 já mostra que Adão gera filhos, não segundo a semelhança de Deus, e sim segundo a sua semelhança, porque ele não tinha mais a semelhança de Deus como no princípio. Mas a semelhança de Deus é isso, que Deus é 3, é uma família, e ele cria quem? Alguém semelhante a ele conforme a sua imagem. Não é isso que diz o texto do capítulo 1, verso, Gênesis capítulo 1, verso 26, 27? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Que Deus, sendo 3, é um na natureza. Tem funções de serviço. Ao invés de estar aí, Deus fez o homem, Deus criou o homem, Deus criou a humanidade ou pessoa. Tem alguma versão de vocês?
Não? A minha. Tá como, amada? Tá no né? Isso. Assim, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Chamou homem. Outra versão vai estar chamou pessoa. Outra versão vai estar chamou humanidade. Porque a palavra no original aqui é humanidade, que é Adão. Deus criou Adão, a humanidade, que ele chamou de macho e fêmea. Nós que criamos a Eva, depois do pecado. O homem disse o quê? Eu tenho responsabilidade sobre ela não. Inclusive, eu transfiro e responsabilizo ela. Porque quando o Senhor pergunta para mim, o que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu. Começou lá essa pendenga. E nós até hoje reproduzimos isso. E o que Jesus veio fazer, amados? Reconstruir, restaurar, refazer todo esse efeito do pecado. Então é por isso que a proposta de Jesus, do Evangelho, é que de fato a gente seja transformado em uma outra criação. Deus não está pegando o homem e fazendo dele uma reforma, amados, dando uma guaribada, essas gambiarras que a gente acha que a religião faz isso, né? A religião ela dá uma guaribada, uma melhorada. O Evangelho cria no homem uma nova humanidade. Então Deus em Cristo está recriando uma nova humanidade. Segundo aos Coríntios 5,17, os que estão em Cristo é nova criação. É nova criação. Se vocês lerem criatura, não está totalmente errado. Mas o termo criação é melhor ainda, se aproxima muito mais da ideia. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e agora tudo vai se fazendo novo. É uma novidade de vida. É a semelhança de Cristo. Adão já não é mais a nossa natureza. É a natureza de Cristo, amados. Olha que coisa interessante que a gente percebe que Jesus veio fazer. Jesus veio ser a primeira semente de muitos. Ele é a primícia, o primeiro que ressuscitou. E nele nós ressuscitamos para uma nova vida, uma nova ordem, né, de humanidade, uma nova natureza de humanidade, que é a imagem e semelhança de Cristo que o Espírito Santo vem tentando em nós trabalhar essa natureza. Então, quando a gente percebe aqui, Jesus, ele veio de fato, não para propor uma nova religião, uma mudança superficial, mas para que nele nós pudéssemos então ser reconciliado, e a gente chama de regeneração, né? Nova natureza, nascemos de novo, é outra história, é outra mente. Então a gente ainda tem essa mente partindo do pecado. É por isso que quando a gente ouve essas coisas, eu falei, eita, que isso? Como assim? Não, calma aí, né? E a gente sabe muito mais ainda na aplicação da vida como não dá certo isso. Agora eu fico perguntando, porque algumas irmãs falam assim, é difícil esse negócio de submissão ao marido. É verdade, eu imagino que deve ser muito difícil, ainda mais o marido que você tem. Agora imagina se fosse um marido igual a Jesus. A mulher não teria dificuldade nenhuma, absolutamente nenhuma. E o homem também não teria dificuldade nenhuma em amar a mulher como Cristo ordena, se sacrificando por ela. Se nós também tivéssemos essa natureza de Cristo, que se sacrifica, não porque vai ter uma recíproca, não porque vai ter um reconhecimento, não porque vai ter assim um elogio, não, porque é unilateral o amor, que independe do outro. Jesus morreu porque ele ama, ponto final. E ele não me amaria porque ele amou. Está lá no passado. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou, sabendo de tudo que a gente faria e não corresponderia. O ser humano pode ser o mais fiel que houve na história do cristianismo. Ele não corresponde, mas em mínimo o que Jesus fez na cruz do Calvário por ele. Não há essa correspondência, amados. Enfim, a gente entende então que Jesus, ele veio aí para
transformando de fato nossa forma de viver, pensar, sentir. E o projeto... Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus